personal trainer e nutricionista que tá fora de forma. Será que dá para confiar? E aí, tudo bem com você? Tenho visto muitos questionamentos nas redes sociais sobre personal trainer e nutricionistas que estão fora de forma, principalmente aqueles que estão acima do peso. As pessoas têm questionado se eles teriam capacidade, de fato, de ajudar com que outras pessoas, com que seus clientes emagreçam. Muita gente tem falado que não confiaria nesses profissionais. E você? Comenta aí, já deixa teu comentário aí embaixo, o que você acha sobre esse assunto, e é isso que eu vou abordar agora. Eu sou Denise Carcerone, profissional de educação física, consultora de bem-estar. As alegações que eu tenho visto sobre esse assunto, elas vão desde a questão do marketing. Então, como é que uma pessoa que está fora de forma, que está gorda, poderia ajudar uma outra pessoa a emagrecer? Que tipo de imagem que isso passa, que não passa confiança? Até questões mais profundas, no sentido de, se essa pessoa não consegue fazer com ela também não vai conseguir fazer com os outros. E aí que eu quero levantar um questionamento aqui. Vamos trocar de profissão. Vamos imaginar então que a gente está falando de um médico. A gente está falando de um médico ortopedista, especialista em joelho, mas que ele teve um problema muito grave no joelho dele e acabou ficando com uma sequela ali, precisa de uma bengala para andar. Você acha que esse médico não tem capacidade de cuidar de joelho, porque ele não teve capacidade de cuidar do joelho dele, ou que realmente o problema que ele teve é um problema de uma solução mais difícil e que ele conseguiu chegar até onde deu? Vamos pegar um outro exemplo, também aqui com o médico. Você acha que um cardiologista que tem problema no coração, ele não tem condições de cuidar do seu coração? Colocando só esses dois exemplos, e eu poderia dar outros exemplos aqui, então a gente vai pensar ali na questão do nutricionista e do personal trainer que estão acima do peso. Será que eles não têm condições mesmo de te ajudar a emagrecer? Porque eles não conseguiram fazer consigo? Veja, quando a gente olha para esse nutricionista, para esse personal trainer que está gordo, que está acima do peso, a verdade é que a gente não sabe o porquê que isso está acontecendo. As pessoas, elas julgam e entendem que esse profissional, que ele não está nem aí para o corpo dele, que ele é relaxado, que ele é relapso e que ele não faz com ele o que ele propõe fazer com as outras pessoas. E isso, na maior parte das vezes, não é verdade. E por que que isso não é verdade? Porque a gente não sabe se esse nutricionista, esse personal trainer, tem, por exemplo, algum problema de saúde, uma disfunção hormonal, que faz com que ele tenha dificuldade de emagrecer, ou que até seja um impedimento para isso, por uma questão de saúde, por uma doença qualquer. Eu sei que essa questão do emagrecimento, a relação entre emagrecimento e doença, atinge aí de 3 a 5% da população. É bem pouquinho? Mas pode ser o caso desse profissional. E ele pode ter justamente escolhido trabalhar com isso para poder ajudar pessoas que estão ali na mesma situação. Você também não sabe o que esse profissional ele está passando no dia a dia dele, né? Qual é a rotina que ele tem? Se dentro dessa rotina cabe uma alimentação mais saudável, se dentro dessa rotina cabe exercício, porque às vezes existem fases da vida da gente que a gente não consegue manter essa rotina mais saudável. É possível que você já tenha passado por isso ou até esteja passando por isso. A gente simplesmente não sabe o que está acontecendo na vida desse profissional. Há também questões emocionais que podem estar relacionadas com esse excesso de peso desse profissional. E ele pode estar tratando isso sim, só que ainda não conseguiu os resultados desejados. Além de tudo isso,
a forma do corpo não impacta em nada no que diz respeito da capacidade cognitiva desse profissional, de tudo que ele estudou, de todas as especializações que ele fez, de todo aquele conhecimento que ele pode trazer para você. Agora eu vou falar do outro lado da moeda, para aquele profissional que está super em forma, que meteu o shape, como o pessoal costuma falar, e que você, de repente, vai preferir ser atendido por esse profissional do que por aquele gordinho. O que te garante que esse profissional, que tem o corpo ali dentro daquilo que imagina-se perfeito, que é uma pessoa saudável e que ele sabe o que está fazendo? Garantia a gente tem nenhuma, a gente só tem ali o que a gente consegue ver. A gente tem um resultado final. E esse resultado final, muitas vezes, ele não tem relação com nada que seja saudável. Quantas pessoas que têm ali o corpo forte, o corpo musculoso, e que a gente fala, nossa, gostaria de ter este bíceps que essa pessoa tem. Só que esse bíceps ele foi construído às custas de medicação, por exemplo, às custas de anabolizante. Isso é saudável? Isso é natural? Não é. Se você não se importa com isso, então ok, beleza, siga em frente, pode parar o vídeo por aqui. Mas eu estou trazendo questões que elas estão relacionadas ali com a realidade da situação. Muitas vezes a gente vai olhar para um nutricionista, um personal trainer, que estão naquela condição que as pessoas costumam dizer em forma, mas a gente não sabe qual que é o nível de sofrimento que essa pessoa tem para chegar até ali. A gente não sabe quais são as restrições alimentares que essa pessoa faz para chegar ali. E é claro que se a gente faz restrição alimentar, a gente vai perder peso sim, qualquer pessoa, até aquela que tem mais dificuldade. Até que ponto que isso é saudável? Até que ponto que isso vai impactar na sua vida? A gente não sabe se essa pessoa que está atendendo ali, que está com esse corpo em forma, se ela tem algum problema com distúrbio alimentar, por exemplo. Será que é um personal trainer ou um nutricionista, uma nutricionista que tenha bulimia, por exemplo? Você sabe disso só olhando para o corpo da pessoa? Não dá para saber. Então, forma do corpo não significa que essa pessoa seja boa ou ruim naquela profissão que ela está exercendo. Porque a gente tem aí inúmeros fatores que estão envolvidos nisso e eu trouxe somente alguns. Eu vou trazer aqui uma outra questão que também impacta no ganho e na perda de peso. Uma questão que eu tenho estudado em função de uma formação de analista corporal que eu acabei de fazer. São os traços de caráter. Vou explicar rapidamente aqui o que são traços de caráter para você entender, mas já vou adiantar que muitas pessoas não conseguem perder peso e nessas pessoas estão aí alguns nutricionistas e personal trainers, porque essas pessoas não podem, porque esse excesso de peso tem uma função na vida dessas pessoas. E enquanto elas não entenderem qual é essa função e enquanto elas não trabalharem para poder suprir essa dor que elas têm e que fazem elas manterem esse peso, não é dieta e exercício que vai resolver. O excesso de peso vai ter 3 funções na vida da gente: destaque, força e proteção. Então, entendendo como isso funciona, a gente pode entender o porquê da dificuldade de eliminar esse peso, o porquê da dificuldade dessas pessoas emagrecerem. Isso pode estar acontecendo com você. Isso pode estar acontecendo também com esse nutricionista e esse personal trainer que você está julgando não ser capaz de executar o que ele propõe para os seus clientes executarem, e é por isso que ele não emagrece. Se você tem interesse sobre esse assunto, deixa comentário aí embaixo que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, voltando lá à pergunta do início do vídeo, será que a gente pode confiar num profissional, num nutricionista, um personal trainer que estão fora de forma? É claro que pode. Todo o resto é julgamento. Se você se deparar com um profissional desse e tiver dúvida, pergunta, porque se ele for realmente um bom profissional, ele não vai ficar ofendido com você pela pergunta que você está fazendo, ele vai simplesmente esclarecer
o porquê que ele ensina as pessoas a perder peso e ele não consegue fazer isso com ele mesmo. Olha para mim, eu tô acima do peso, nem sempre foi assim e tô assim por causa dos meus traços que estão na dor. Já descobri isso, já tô tratando, fiz um vídeo sobre o assunto e eu vou deixar o link desse vídeo aí em cima para você dar uma olhada e entender como é que eu consegui emagrecer sem fazer nenhuma dieta maluca, sem mudar minha rotina de exercício, só entendendo como que eu funciono. A gente é quem a gente precisa ser. Um beijo, um abraço e até a próxima.